Olá, eu sou a professora Karine Valença, sou professora aqui do Colégio Ômega, né? Faço parte da equipe de professores e nós preparamos várias aulas especiais para você, aluno. Como é que vocês vão acompanhar essa aula, né? Todas as aulas, né, estão sendo gravadas, vocês vão acompanhar com o módulo, no caso de vocês, da primeira série do médio, é o módulo 2, né? E eu vou estar sempre indicando algumas páginas para vocês. Esse slide eu vou voltar ao final da aula, para a gente marcar esse slide aqui, ó, que vai trabalhar o conceito de gramática, a origem da língua portuguesa, página 6, vocabulário e dicionário. Bom, para muitos, né, que estão aí de olho antenados no conteúdo, percebem que a origem da língua portuguesa nós já trabalhamos na primeira unidade. Eu vou fazer um passeio rápido sobre esse assunto, né, para depois a gente focar no vocabulário e dicionário. Certo? Então, eu coloquei até aqui no quadro, pontos marcantes. Quais são os pontos marcantes que nós vimos na primeira unidade, quando se referem à origem da língua portuguesa? Né? Primeiro, quando a gente fala em origem, a gente está falando do quê? Do latim. Né? Só recapitulando, vocês têm isso no caderno. Eu passei para vocês um passo a passo, foi colocado em sala. Vocês têm os apontamentos, não é? Os tópicos mais importantes. Eu vou só estar fazendo um passeio rápido, viu? Latim clássico e o latim vulgar. Opa, vulgar. Não é? O clássico, que era somente falado e escrito, não é, pelo clero, né, pela nobreza, e o latim vulgar, até pelo termo, não é, popular, mais popularizado. E a gente faz lembrar um pouquinho, foi essa associação que a gente fez em sala de aula. Lembram que eu falei para vocês, norma culta e a norma popular, né, já nos dias atuais. Aí, quando eu coloco aqui no quadro, pesquisem, lembram na sala, toda a aula tinha uma indicação de uma pesquisa para vocês fazerem, para a gente relacionar o conteúdo, não é, a alguma mídia, aí, um documentário, um texto. Eu vou começar por ele. Língua vindas em português. Esse documentário aqui é o retrato, é todo, né, falando aqui pontos marcantes da história da língua. Pontos marcantes não, ele fala sobre, né, a história da língua portuguesa. Tem um mapinha, lembra que eu falei em sala, né? Tem mapa e tudo, tem entrevista. Então, volto aqui a indicar o documentário. Em seguida, olhe o livro aberto agora. Se vocês estiverem com o livro aberto agora, no quadro, né, no iniciozinho, que é um quadro, na verdade, né, você abrir o livro, para iniciar o capítulo, o livro coloca para a gente o quadro Operários, Tarsila do Amaral. Por que eu pedi para vocês pesquisarem? Porque depois que a gente sai daqui, não é, o latim clássico, o latim vulgar, ele vai passeando aí por vários povos e chega aqui ao nosso país, com a língua portuguesa, né? Não a língua portuguesa, agora com a língua portuguesa, né? Com o português, e aí vem o quê? O Tupim-Guarani. Com essa junção e com outros povos também, tem-se hoje a língua portuguesa, como nós conhecemos. Claro que são vários fatos históricos, estou fazendo um resumo bem breve, que vocês já conhecem. Indico também, aproveitando essa leitura, né? No próprio livro de vocês, 13 a 14, não, 13 a 15, tá certo? Do capítulo 4, que vem essa recapitulação, esse resumo do que eu estou falando. Então, quando houve essa junção aqui, não é, com vários povos que nós temos aqui, chegaram aqui os africanos, nós tínhamos os índios. Então, com essa junção, né, dessas línguas, né, desses povos, ocorreu o processo de quê? De miscigenação, que já é o caminho dessa resposta aqui. Como eu coloquei, como esse processo, ou seja, com essa mistura, né, de povos, influenciou na formação. Essa pergunta aqui, a resposta, eu sei que muitos têm essa resposta. O próprio quadro, que eu não quero falar sobre ele, quero que vocês pesquisem mais, né, sobre operários, né, tem a imagem
né, dessa obra já no início do capítulo. No livro de vocês, vocês vão ver vários rostinhos, não vou dar a resposta, mas vocês vão ver vários rostinhos, e esse quadro se refere a qual período histórico do nosso país. Né? Envolve aí geografia, envolve história. Vamos fazer essa ponte, aproveitar que aparece no livro de vocês, pesquisem mais. A pergunta é, como esse processo influenciou na formação da nossa língua? Ainda é a história da nossa língua portuguesa. Tá bom? Bom, e aí quando a gente fala em processo, né, essa mistura, a gente se refere a gente chega a que ponto? Essa variação. Se houve uma mistura, houve, né, o quê? Uma variação da língua. Isso aqui você já tem no caderno. Eu só vou fazer um passeio rapidinho, né, para a gente lembrar que isso aqui é muito importante para o Enem. Vocês sabem disso, que eu falei muito isso para vocês na sala de aula. Né, que há o tipo de variação linguística situacional, também é conhecida como diafásica. Tem no caderno de vocês. Situacional nada mais é do que o contexto, acrescentem aí. Quem não quiser acrescentar agora, pode pegar a primeira unidade no caderno, voltar às folhas que tem lá, não é? O conceito completo, vou colocar só as palavras-chave. Se refere a contexto, se refere também o quê? A língua. Formal e informal. Vou colocar somente as palavras-chave. A regional, né? A língua formal e informal é quando eu utilizo aquela língua. No dia a dia a gente fala o coloquial e informal. Quando a gente escreve, a depender do texto, por exemplo, um texto dissertativo argumentativo, que é a nossa preparação, não é? Nem vestibulares, a gente coloca o quê? De acordo com os ditames, né? De acordo com a gramática normativa, que nós vamos ver já o conceito de gramática nos slides. A regional também conhecida como diatópica. Lembram que eu coloquei esses termos, né, que eles podem aparecer, né, nos simulados, nos vestibulares. Então, eu coloquei esses termos fazendo referência. Pode ser regional ou diatópica, né? A regional vai se referir à própria região, né? O falar. Por exemplo, no vocabulário, quando eu tenho a palavra macaxeira, vocabulário, né? Macaxeira, aipim, por exemplo, né? O termo vai mudando de acordo com a região. A histórica também conhecida como diacrônica. E aí nós temos agora o vossa mercê, que antes era falado, né, no período da história mais antiga. Hoje a gente tem o você, tem o ve e o se, e depois acho que vai sumir o termo, né? Então, observe que a história faz mudanças, né? O período da história faz, a gente viu muito isso em sala, né? Vocês pesquisaram, a história vai fazendo mudanças na língua. E a geográfica, ele vai estabelecer, ele é bem aqui, ó, dentro da regional, né? No vocabulário, no sotaque. A gente vê muito nas entrevistas, né, os sotaques diferentes. Tá bom? Bom, agora, dando continuidade, o que é que nós temos aqui? Eu coloquei ali na imagem as palavras, não é? Gramática, linguística, sintaxe, fonética. Alguns lembram, alguns termos, outros não. A linguística é justamente nesse estudo da língua portuguesa, desde a sua origem, né, aos tempos atuais, no contexto. A gente já viu muito isso na primeira unidade, mas dentro do capítulo a gente vai conceituar, né? Quem foi que deu esse ditame, essa norma, justamente do latim clássico, né? As normas, está vendo? Então, a gramática é um conjunto de normas. Pouco se variou ao longo do tempo, né? Pouco se variou. Vocês observem que nós tivemos, dentro uma última reforma ortográfica, dentro da língua portuguesa, né? Na gramática, da norma. A fonologia é o som, né? O som das palavras. Na sintaxe, que são duas palavras que a gente ali não tem, mas deixa eu colocar, porque faltou duas palavrinhas que a gente usa muito em sala. A morfologia. Isso tudo faz parte
de todas as línguas, ou pelo menos de boa parte das línguas, né? Ela tem a sua própria gramática, ela tem a sua fonologia, ela tem a sua sintaxe, ela tem sua morfologia. Nós estamos estudando aqui da língua portuguesa. Então, a morfologia nada mais é do que as classes de palavras. Por exemplo, professora, artigo, substantivo, pronome, preposição. E nós temos a sintaxe, que é a relação dos termos, né? É a relação desses termos. Por exemplo, nós temos os termos relacionados a um nome. Um artigo, na morfologia, sintaticamente, é um adjunto adnominal. Né? Na morfologia, um pronome, tem função sintática do pronome, né? Praticamente assume aí quase todas as funções sintáticas. Aí eu trouxe para vocês, para ilustrar um pouquinho aqui da variação linguística. E com certeza, né, o que eu colocaria para vocês? Pesquisem qual é a variação linguística ali, não é? E especifique, caracterize essa variação linguística. Vamos massacrá-los, vamos arrasar eles, mas antes vamos acertar o nome. Ali a referência clara, né, de um assunto de colocação pronominal, ou seja, da gramática, né, que é um conjunto, está no slide, né, é um conjunto de normas. Todas as línguas são constituídas de uma gramática, pois tem estrutura, foi o que eu falei, né, só fazendo o conceito novamente, depois tem a estrutura e a organização comuns aos seus falantes. Então, a gente estuda aqui a gramática, lá no Sul estuda a mesma gramática. A gramática normativa vai ser igual para todos, né. Concepções distintas, né, do normativa, que é justamente esse conjunto de regras, a descrição dos fatos linguísticos, né, essa variação, e é uma faculdade inata do ser humano. Né? Existem teóricos, como Chomsky, que se diz que nós temos uma gramática dentro da gente. Né? Que bom. Bom, e aqui... Bom, nós vamos ver aqui uma outra situação. Né? Quando a gente fala em heterogeneidade da língua, observe que a gente está fazendo referência a essa variação. Onde é que está presente ali? Né? Então, vamos ver nesse diálogo. Né? Quais são minhas notas? Eu estou lendo como está aqui, viu, gente? Quais são as minhas notas, Chico? E o que vou saber, você também fez prova. Isso é lá português, que se fale, já para o castigo. Mas, e amanhã quero ver o fino no português. Quero ver fino, acho que é fino, né, no português. Ou seja, né, essa tirinha, ela vai mostrar, Chico Bento, né, tirinha de Maurício de Souza, ela vai mostrar a professora, né, ditando as regras da gramática normativa. Deixa eu colocar aqui. Ditando as regras da gramática. Aqui nós podemos puxar um outro assunto muito importante, né, para Enem, para os vestibulares, para a língua portuguesa, que é o preconceito linguístico. Nós vimos muito isso em sala de aula. E o que é que ela faz? Ela faz o quê? A correção. Né? Apesar dela entender, compreender, mas ela corrige automaticamente a personagem, na sua fala, não respeitando ali a sua individualidade, o seu contexto social. Lembra que a gente trabalhou isso nas variações linguísticas? Não é? Que dentro de cada variação nós vamos revelar ali um contexto social, histórico. Por isso que a gente não fala que fulano fala errado. Né? Está errado. A gente tem que verificar qual é o contexto da fala. Certo? A gente trabalhou muito isso em sala, só fazendo uma referência para vocês anotarem, que isso é muito importante. Bom, e aí, o que é que nós temos? Né? No capítulo de vocês, trabalha a questão do dicionário do léxico. Léxico vai aparecer já já. Quando eu peço para vocês léxico, né? Conjunto de palavras. Quando eu peço para vocês, é o próprio vocabulário, é o léxico. Quando eu peço para vocês pesquisarem, lerem,
Eu quero buscar de vocês o quê? Uma atenção ao vocabulário, ao conhecimento que esse léxico vai proporcionar para vocês. Tá bom? E aqui ele vem colocando, ele está, né, segurando o dicionário. Aí, desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Então, normalmente, a gente usa dicionário para fazer uma consulta, e não para fazer como uma leitura, né, corriqueira, né, como se fosse um texto normal. Né. Lá ele coloca, mãe, o nosso dicionário está desatualizado. Olha que interessante. Essa daqui, essa tirinha, eu vou deixar para vocês no plantão de dúvidas. Porque ela fez uma abordagem ali clara, fazendo referência a uma dessas variações linguísticas. Vou só terminar de ler. Observe a palavra desatualizado. Tem coisa que já mudou de significado. O que será que ele quer dizer com isso? A palavra justiça, por exemplo, né? O que será que ele quer dizer com esse termo que está desatualizado? O que será que ele quis revelar para a gente, leitor, né, através dessa tirinha? Dando continuidade, eu trouxe aqui, eu já falei, né, sobre o que é o léxico, né, esse vocabulário, esse conjunto de palavras, né, a lexicografia, não é muito utilizado em sala, mas o léxico sim. Aí tem aqui, ó, várias palavras, não é? Várias palavras que se remetem, inclusive, ao conteúdo, né? A língua portuguesa, variações linguísticas, as palavras que fazem referência à fala, padrão, né? A língua padrão, a sociedade, né? Que isso vai indicar ali no conjunto de fatores, né? Em relação, resultando a fala, né? Do indivíduo, o conhecimento, construção, enfim, são várias palavras que fazem parte do léxico. Normalmente, a gente encontra esse conjunto de palavras no dicionário. Bom, e eu trouxe para vocês, né, são questões de Enem. Aí, uma questão de Enem para vocês lerem com cuidado, com atenção, vale a pena responder. Gostaria que vocês respondessem sozinhos. E, no plantão de dúvidas, eu vou perguntar, né, o que foi que vocês entenderam sobre a questão, como é o caminho, o que vocês poderiam comentar sobre essa questão, né, o léxico e a cultura. Não me lembro qual foi o ano dessa prova de Enem, mas o importante aqui, o enunciado. Estudos contemporâneos mostram que cada língua, o enunciado já indica um caminho da resposta, possui sua própria complexidade e dinâmica de funcionamento. O texto ressalta essa dinâmica na medida em que enfatiza, o enunciado já dá aí uma possível resposta. Outra questão de Enem, certo? Com dois textos diferentes, né? Aqui esse texto, né, antigamente, então, para estar se remetendo já a alguma coisa, fazendo referência a alguma coisa, dei uma lidinha. O texto 2, que já vem, palavras do arco da velha, também já fazendo referência a algum tipo de variação linguística. Na leitura do fragmento do texto, antigamente, constata-se pelo emprego de palavras obsoletas, antigas, a importância da leitura, a gente buscar uma amplitude no vocabulário, porque no próprio enunciado podem aparecer palavras que travam, né, o entendimento. O obsoleto ali é de antigo. Que itens lexicais, observem, que itens, né, outrora, antes produzidos, não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que, então, no enunciado, tem termos que já indicam as respostas. Gostaria que vocês respondessem sozinhos. Emprego de palavras obsoletas, né? Itens lexicais não mais utilizados agora, atualmente. Tá bom? Então, a primeira e a segunda questão. E, para praticar, para encerrar, né, vamos praticar. Eu escolhi as páginas para vocês. Tá bom? Essas páginas aqui, ó, para fazer a leitura, que é a partezinha da origem da língua portuguesa, no próprio capítulo, né? Nós estamos no módulo 2, as páginas de 9 a 2 e de 24 a 31. Não esqueçam de fazer as questões do vídeo, porque assim que nós tivermos nosso plantão de dúvidas, nós tiraremos. Outra coisa que eu não poderia deixar de esquecer de falar para vocês, né?
Nas aulas de redação, vocês vão ter o professor Gilmar, tá certo? O professor Gilmar vai trabalhar a parte de redação, mas eu vou deixar o meu e-mail para caso vocês queiram enviar redação de treino. Eu vou falar com o professor Gilmar para a gente selecionar temas certo? O professor Gilmar ele vai trabalhar os capítulos do módulo 2, né? Eu vou trabalhar os capítulos do módulo 2 de português, mas vou deixar aqui o meu e-mail para caso vocês queiram treinar a parte de redação, porque redação não pode deixar de ser, de vocês estarem treinando sempre, ok? Até breve.